Fala, galeres! Beleza? É um prazer estar com vocês aí, né? Do nono ano do Colégio Class. Sou eu aqui, ó, professor Val, o Divino, e vou falar um pouquinho mais para vocês sobre radiciação agora, beleza? Bom, o que a gente vai falar de radiciação hoje? Pra vocês entenderem um pouquinho da relação entre potência com expoente fracionário e radiciação, raiz, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz qualquer uma. A gente entender algumas propriedades e operações aí, beleza? Vou tentar resumir bastante para não ficar muito longa, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Valeu? Então vamos lá, galera. Então a primeira coisa é entender isso aqui, olha só, a relação de potência com expoente fracionário e um radical, né? Olha lá, ó. O que acontece aqui? Quando eu tenho uma potência com expoente fracionário, eu quero colocar isso aqui dentro do radical. Opa, o pessoal normalmente fala, o símbolozinho da raiz. O nome disso é o quê? Radical, beleza? Nossa, péssimo, né? Obrigado. Então vamos lá, isso aqui é o radical, galera, ok? O numerador da fração fica dentro da raiz como uma potência e o denominador é o índice, beleza? Quem está dentro da raiz aqui a gente chama de radicando, tudo bem? Radicando. Beleza? Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Se eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Beleza? Ok. O que a gente pode fazer com isso? Várias coisas, né? Uma delas é essa aqui, olha. Se eu tenho isso aqui, por exemplo, 8 elevado a 2/3. 8 elevado a 2/3, você pode, a princípio, olhar para isso aí e falar assim... Nunca que eu vou conseguir fazer isso. Nem um ser humano normal consegue fazer isso. Consegue, não tem que ser doido não, igual o tio Val aqui, ó, de matemática aqui não, ó. Consegue. Olha lá, ó. Se eu tenho isso aqui, o que eu tenho então? Eu tenho que é a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Mas a raiz cúbica de 8 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz cúbica de 64. Ai, tio, raiz cúbica de 64, vou fazer rapidinho aqui, hein? Olha lá, ó. Vou até adiantar um pouquinho o vídeo para vocês. Ele, ó, 64, fatorar, o 2, 32. O 2 dá 16, o 2 dá 8, o 2 dá 4, 2, dá 2, 2, 1. Vamos pegar a raiz cúbica? Se a raiz é cúbica, eu tenho 3, né? Ó, 2 ao cubo, 8, raiz cúbica, 2. 2 ao cubo, 8, raiz cúbica, 2. Agora é só multiplicar, 2 vezes 2, 4. Então a raiz cúbica de 64 é 4. Olha só, eu saí daqui, 8 elevado a 2/3 e cheguei aqui, 4. Olha só. Uma resposta tranquilinha, maravilhosa. Tá ela aí, ó. Beleza? Então agora que a gente já entendeu a relação aí de potência com raiz, vamos falar um pouquinho de propriedades. Bom, temos 3 propriedades aqui que a gente vai começar falando, tá? Depois eu falo das outras 2, tá? Eu vou falar de 5 propriedades hoje. O que acontece aqui? Tá cheio de símbolo aí, talvez você esteja olhando e fale assim, quê? Entendi nada. Calma, não expliquei ainda. Olha só, vamos lá. Quando eu tenho essa situação aqui, essa aqui é fácil, né? Se o índice é igual ao expoente do radicando, galera, olha o que acontece. Vai acontecer isso aqui, olha. O resultado vai ser x. Como assim? Vamos dar um exemplo numérico. Se eu tenho assim, raiz cúbica de, sei lá, 9 ao cubo, o que acontece? Lembra da relação de potência com expoente fracionário e radical e raiz? Olha lá, o que eu posso fazer? 9 elevado a 3 sobre 3 é igual a 9 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, repito, se o índice for igual ao expoente do radicando, o número é o próprio radicando aqui, a base do radicando, né? Beleza? Essa seria a primeira. Outra aqui agora, olha. Se eu tenho essa situação, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer isso aqui, olha. Raiz com índice A, né? De x vezes y. Basicamente, o que eu fiz? Eu juntei essa galera dentro de um único radical. Por quê? Vamos ao exemplo numérico. Se eu tenho assim, olha, raiz quadrada. Raiz quadrada não precisa botar o 2, né? Então, não vou colocar nada não, tá? Olha lá, ó. Raiz, apaga direitinho aí. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8 é igual a quanto? Raiz quadrada de 2 vezes 8, que é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Beleza? Então olha a utilidade que isso nos dá também.
Essa raiz aqui é um número irracional. Essa aqui é outro número irracional. Mas se eu multiplicar, dá um número exato, um número inteiro ali. Nessa última propriedade aqui, dessas três primeiras, vai acontecer o quê? Eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso colocar também no mesmo radical essa divisão aqui, olha. Raiz com índice A, né? De x sobre y. Beleza? Opa, calma. Aí, ok. Como que eu faço isso? Bom, posso fazer assim, olha, para não embolar com aquele pincel preto ali, eu vou fazer em verde, tá? Não, fazer em laranja. O verde às vezes fica parecido com o preto. Olha só, raiz de 200 dividido por raiz de 8. Simples, raiz de 200 por 8. Oh! 200 dividido por 8 é 25. Raiz de 25, e a gente sabe que raiz de 25 é 5. Então, de novo, olha o que aconteceu. Olha, eu tenho uma raiz aqui que não vai dar exata, outra raiz que não vai dar exata, mas se eu fizer a divisão, eu chego no número exato, um número inteiro. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, mas e se os índices não forem iguais, se forem diferentes? Vou continuar naquela terceira propriedade, tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, raiz cúbica de 5 elevado a 2 vezes raiz quadrada, vou botar o 2 aqui, tá? Só para ficar bem explícito, de 6 elevado a 3, por exemplo. Aí, ó, fiz uma brincadeira aí do 2 para lá e 2 para cá. Vou só acertar, colocar esse 2 igual ali, que às vezes eu faço um 2 diferente do outro, aí não é muito legal. O que a gente vai ter que fazer aqui, galera? Olha só que coisa louca, hein? A gente vai fazer assim, olha, 5 elevado a 2 terços vezes 6 elevado a 3 meios. Ok? Olha só, galera, vocês já passaram pelo 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, vocês sabem fazer MMC, não sabe? Então, é isso que a gente vai fazer aqui com essas frações, olha, a gente vai deixar com o denominador igual. Talvez você já tenha percebido por quê. Por que eu tenho que deixar com o denominador igual? Daqui a pouco eu vou te falar, tá? A gente vai chegar lá. Vou deixar o denominador igual, olha. Então, para deixar os denominadores iguais, eu vou multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo, vou multiplicar aqui por 3 em cima e embaixo. Vai ficar como? 5 elevado a 4 sextos vezes 6 elevado a 9 sextos. Professor, por que você tem que deixar os denominadores iguais ali? Vamos voltar para a raiz. Olha o que aconteceu, gente. Raiz sexta de 5 elevado a 4 vezes raiz sexta de 6 elevado a 9. Olha aí o que aconteceu, galera. Aconteceu que eu não tinha índices iguais, mas agora eu deixei eles iguais. Então, maravilha, galera. Eu posso botar dentro de uma única raiz, tá? 5 elevado a 4 vezes 6 elevado a 9. Nesse caso específico aqui, essa conta vai ser muito grande. Eu vou parar por aqui, tá? Mas pode ter algum caso que você vai conseguir simplificar mais alguma coisa ou outra ali. Beleza? Então, a terceira propriedade é isso aqui. Eu só queria dar esse detalhe aí. Valeu! A quarta propriedade, pessoal, tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar. Beleza? Se eu transformar isso aqui para expoente fracionário, eu consigo tratar aquela fração ali. Então a quarta propriedade é exatamente essa aqui, olha. Eu posso dividir o índice e esse expoente aqui, ó, do radicando, pelo mesmo número, que não vai alterar o resultado final, tudo bem? Talvez com letras fique um pouco confuso. Agora, com o número você vai ver, olha só que coisa maravilhosa isso aqui, olha. Se eu tenho assim, ó, raiz sexta de 4 elevado a 9. Olha só. Raiz sexta de 4 elevado a 9. Gente, 4 elevado a 9 dá um número gigantesco. Tenta fazer na calculadora aí depois. Pode pausar o vídeo agora. Vai, faz agora. Pausou? Então, olha só. É o seguinte, deu aí um número gigante, não deu? Você vai ver aqui, olha só. Muito mais fácil fazer assim. Eu vou simplificar o índice e esse expoente aqui do radicando pelo mesmo número. Então pode ser por 3, né? Simplificando aqui por 3, dividindo os dois por 3, olha. 6 dividido por 3, 4 elevado a 9 dividido por 3. Nossa, deixa eu engasgar. Então olha só, o que acontece aqui? Raiz quadrada, não é? Não vai ser, aqui o índice não vai ser 2, eu não preciso escrever raiz quadrada.
4 elevado a 3. 4 elevado a 3, né? E aí o que eu posso fazer com isso? Olha só, 4 elevado a 3, meu povo, é 64. Raiz quadrada de 64 eu sei. 8, beleza? Então olha só, essa conta aqui que seria gigante, eu consegui simplificar até chegar numa conta bem simples, beleza? Vamos para a quinta propriedade. A quinta e última propriedade que eu vou falar com vocês hoje, galera, é essa aqui, olha, quando eu tenho um radical dentro de outro radical. Olha isso! Quando isso acontece, galera, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, coloca um radical só, mas eu multiplico os índices A vezes B. Ok? Tá bom, Divino. Eu entendi mais ou menos, porque tá com letra. Vamos lá, então, por exemplo, numérico. Se eu tenho assim, olha, raiz cúbica da raiz quadrada de, sei lá, 7, então eu posso dizer que isso aqui é igual a raiz sexta de 7. Beleza? Multiplicando aqui, ó, 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, né? É igual a 6. Então, raiz sexta de 7. Tudo bem, galera? Então, essa seria a última propriedade aí. Vou dar exemplo para vocês, vocês vão ver como é que a gente pode usar essas propriedades nos exercícios. Valeu! Bom, além das propriedades, eu quero falar um pouquinho sobre operações, ok? Operações. Beleza? Então, eu quero fazer algumas operações aí com radicais. Ok, então vamos lá. Adição e subtração, galera. Adição e subtração. Como eu faço adição e subtração com radicais? Beleza? Bom, para a gente fazer adição e subtração com radicais, a gente tem que ter o mesmo radical, o mesmo radicando. Beleza? O mesmo índice, mas o coeficiente ali um pouquinho diferente. Então vamos lá, olha só. Se eu tenho aqui esse caso, olha, 8 raiz quadrada de 5 mais 7 raiz de 5 menos 9 raiz de 5, eu consigo fazer isso aí tranquilamente, ó. Como é que eu faço isso? Eu trato esse raiz de 5 como um x, como um valor que eu não sei, e realmente eu não sei, né? Raiz de 5, se não me engano, é 2,2, alguma coisa, 2,23, sei lá, é um número irracional. Não tem fim, né? E não é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica. Então trata como se fosse um x. Ah, tio, então você trata como se fosse um x? Então eu sei fazer. Porque se eu tenho 8x mais 7x menos 9x, o que eu faço? Eu não vou somar e subtrair os coeficientes? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Olha lá, ó. 8 mais 7 dá 15. 15 raiz de 5 menos 9 raiz de 5. Só fiz esses dois aqui por enquanto, hein? Agora eu faço o outro. 15 menos 9, 6. Então 6 raiz de 5 e essa é a resposta. Só um exemplozinho aí para vocês conhecerem, tá? Mas basicamente é isso, galera. Quando eu tenho o mesmo radical, o mesmo radicando, o mesmo índice, eu consigo fazer isso aqui tranquilamente. É só tratar essa raiz aqui como se fosse um valor desconhecido, uma incógnita. Na verdade, não é uma incógnita, tá? Por isso que eu tô falando. Tratar como se fosse. Porque uma incógnita é um valor desconhecido. E esse valor aqui é conhecido. Se você fizer raiz de 5 hoje na calculadora e fizer amanhã, fizer daqui a 100 anos, vai ser o mesmo valor, tá? Beleza, vamos para multiplicação e divisão. Para fazer multiplicação e divisão, se você ficou atento naquelas propriedades que eu falei, você vai achar muito fácil isso aqui, beleza? Então presta atenção, hein? Olha só, para eu multiplicar dois radicais, tranquilo, é só usar aquela propriedade lá. Olha o que vai acontecer aqui, olha, multiplicação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer raiz de 3 vezes 4 vezes raiz de 12, por exemplo. Olha lá, raiz de 3 vezes 4 vezes raiz de 12. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar essas duas raízes lado a lado aqui, né? Só para facilitar a visualização, tá? Mas não precisaria fazer isso. Então eu vou mudar aqui, ó, usar a propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Vou escrever da seguinte forma, 4 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 12. O meu tio, o Elvis, tio Elvis, entendeu? Tá, olha só. Então vamos lá, galera. E agora o que eu posso fazer aqui? Tem o mesmo índice? Uai, aí é fácil demais. Raiz de 3 vezes 12. 3 vezes 12. Que dá a raiz de 36. 4 vezes a raiz de 36? Opa! 36 tem raiz exata?
Então vai ser 4 vezes 6, que é 24. Olha só que maravilha. Então a gente conseguiu simplificar aí a nossa expressão somente usando aí a propriedade de potência. O mesmo vale para a divisão. Então vou colocar aqui, ó, divisão. O mesmo vale para a divisão, galera. Então, por exemplo, se eu tenho aqui raiz cúbica de 21 vezes raiz cúbica de 2, esqueci do cúbica, né? Raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica, dividido por, vai, raiz cúbica de 7, por exemplo. Beleza? Como é que eu faço isso? Simples demais. Eu vou multiplicar os dois radicandos e aqui vai ficar raiz cúbica de 42 sobre raiz cúbica de 7 e vai dar 42 dividido por 7 dá 6, né? Então a resposta final, raiz cúbica de 6. Beleza. Nem sempre eu consigo tirar tudo da raiz, tá? Aqui, por exemplo, raiz cúbica de 6 é raiz cúbica de 6, vai dar um número completamente quebrado ali. Eu não sei nem quanto é que é, não faço nem ideia, é 1, alguma coisa. Quer dizer, eu faço ideia então, né? É 1, alguma coisa. Tudo bem? Porque eu sei que 2 ao cubo já é 8. Então, é menos do que 2. Beleza, galera? Esse foi o último exercício aí. O último exemplo, né? Agora vai vir alguns exercícios, mas eu já tenho que falar com vocês o seguinte. Amores, uma beijoca no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e um abraço.